Você já parou para pensar por que algumas atitudes simples podem fazer toda a diferença em um relacionamento, enquanto muitos homens parecem ignorá-las? Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensinou que a sabedoria está em reconhecer o que realmente importa na vida. E se eu te dissesse que apenas 1% dos homens faz coisas que as mulheres realmente amam, o que será que eles estão perdendo? Neste vídeo, vamos explorar 7 atitudes que podem transformar a dinâmica entre homens e mulheres, tudo sob a luz da filosofia estoica. A importância desse tema vai muito além de relacionamentos superficiais. Trata-se de entender o que nos une como seres humanos. A filosofia estoica nos ensina a valorizar a razão e a virtude, e essas 7 ações são um claro reflexo disso. Elas não apenas podem fortalecer os laços afetivos, mas também nos ajudam a cultivar um caráter mais resiliente e equilibrado. Ao se dedicar a essas atitudes, não só as mulheres se sentirão mais valorizadas, mas os homens também experimentarão um crescimento pessoal profundo. Neste vídeo, você vai descobrir como pequenas mudanças no cotidiano podem levar a grandes resultados. Vamos falar sobre a importância da escuta ativa, da empatia, do respeito, entre outras ações que muitas vezes são subestimadas. As mulheres buscam conexões significativas e muitas vezes pequenos gestos são mais impactantes do que grandes declarações. Ao longo dos próximos minutos, você não apenas aprenderá o que essas atitudes são, mas também como aplicá-las na sua vida. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira felicidade vem de dentro. Quando agimos de acordo com princípios éticos e virtudes, atraímos relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Portanto, esteja preparado para repensar suas interações e, quem sabe, transformar não apenas a maneira como você se relaciona com as mulheres, mas também como você se vê no mundo. A vida é repleta de oportunidades para crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. E se apenas 1% dos homens faz o que as mulheres realmente amam, talvez seja a hora de você se tornar parte desse seleto grupo. Vamos juntos explorar essas 7 atitudes que podem fazer toda a diferença, enquanto nos inspiramos na sabedoria de Sêneca e dos estoicos. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, que pode mudar sua perspectiva para sempre. O estoicismo, uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga no século III a.C., trouxe um novo olhar sobre a vida e a maneira como lidamos com as adversidades. Fundado por Zenão de Cítio, o estoicismo ganhou vida através das ideias de figuras notáveis como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Cada um deles, com suas experiências e ensinamentos, contribuiu para o desenvolvimento dessa filosofia prática que enfatiza a razão, a virtude e a aceitação do que está além do nosso controle. Sêneca, um dos mais influentes pensadores estoicos, nos ensinou sobre a importância da reflexão e da autocompreensão, enquanto Epicteto nos lembrou que a verdadeira liberdade vem de dentro, do domínio sobre nossas reações e desejos. Marco Aurélio, por sua vez, ofereceu um vislumbre da prática estoica em sua vida cotidiana, escrevendo sobre como enfrentar os desafios da vida com dignidade e coragem. Hoje, em um mundo repleto de incertezas, o estoicismo ressurge como uma bússola moral e emocional. As pessoas enfrentam desafios constantes, desde crises pessoais até pressões sociais e econômicas. A velocidade das mudanças e a quantidade de informações disponíveis podem muitas vezes deixar os indivíduos sobrecarregados e inseguros. Essa realidade nos faz buscar maneiras de encontrar estabilidade e clareza em meio ao caos. É nesse contexto que os ensinamentos estoicos se mostram extremamente relevantes. Eles nos oferecem ferramentas para enfrentar as dificuldades com resiliência, ajudando-nos a enxergar além das circunstâncias externas e a focar no que realmente importa: nossas reações e atitudes. Um dos princípios centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Essa compreensão é fundamental para manter a serenidade em tempos difíceis. Por exemplo,
Podemos não ter controle sobre a saúde de um ente querido ou sobre as decisões de um chefe no trabalho, mas temos total domínio sobre nossas reações a essas situações. Ao aceitarmos a natureza do que está fora do nosso alcance, liberamos um peso imenso de nossas almas, permitindo-nos agir com mais clareza e propósito. Isso não significa ser passivo ou resignado, mas sim cultivar uma atitude proativa em relação à vida, onde escolhemos como responder aos eventos em vez de sermos meras vítimas das circunstâncias. Neste cenário, podemos explorar como essa filosofia se conecta a aspectos da vida cotidiana, especialmente em relação ao que as mulheres valorizam em um relacionamento. Muitas vezes, as mulheres buscam homens que demonstrem qualidades como empatia, responsabilidade e autenticidade. Esses traços são frequentemente negligenciados, mas representam uma conexão profunda com os princípios estoicos. Os homens que se esforçam para ser mais conscientes de suas emoções e ações, que praticam a reflexão e o autocontrole, têm maior probabilidade de construir relacionamentos saudáveis e significativos. Além disso, o estoicismo nos ensina a importância da vulnerabilidade e da comunicação aberta. Quando um homem se permite ser autêntico, revelando suas inseguranças e fraquezas, ele não só se torna mais humano, mas também cria um espaço seguro para que sua parceira se sinta à vontade para compartilhar seus próprios sentimentos. Essa troca genuína de emoções é fundamental para fortalecer qualquer relacionamento. A prática da empatia, outro conceito estoico, é essencial aqui. Ao nos colocarmos no lugar do outro, conseguimos entender melhor suas necessidades e desejos. Isso não apenas melhora a comunicação, mas também constrói um vínculo mais profundo e significativo. Além disso, a habilidade de permanecer calmo e centrado em momentos de estresse é uma característica admirada e amada. Mulheres frequentemente valorizam homens que conseguem manter a compostura mesmo nas situações mais desafiadoras. A filosofia estoica nos ensina que, ao focarmos no que podemos controlar, nossas reações, podemos enfrentar crises com uma mentalidade serena. Essa habilidade de manter a calma em meio à tempestade não apenas gera confiança, mas também inspira aqueles ao nosso redor a agir da mesma forma. Outro aspecto que muitas mulheres apreciam é a capacidade de um homem ser responsável e cumprir suas promessas. O estoicismo enfatiza a importância da integridade e da honestidade. Quando um homem se compromete a ser alguém em quem se pode confiar, ele não está apenas demonstrando um valor pessoal, mas também está alinhado com os princípios estoicos de viver de acordo com a razão e a virtude. Isso se traduz em ações concretas, em ser alguém que honra seus compromissos e que está disposto a trabalhar por um futuro melhor, tanto para si quanto para sua parceira. A busca por autoconhecimento e crescimento pessoal é outra paixão que muitas mulheres valorizam. O estoicismo nos encoraja a refletir sobre nossas ações e a buscar constantemente a melhoria. Quando um homem demonstra essa disposição para aprender e evoluir, ele não apenas se torna mais interessante, mas também se torna um parceiro que está comprometido com o processo de crescimento mútuo. O apoio à jornada de desenvolvimento pessoal de cada um dentro do relacionamento é essencial para criar uma parceria sólida e duradoura. Por fim, a gratidão é uma prática estoica que pode transformar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Ao cultivarmos a gratidão pelo que temos, por nossas experiências e pelas pessoas ao nosso redor, conseguimos mudar nossa perspectiva e valorizar o que realmente importa. Quando um homem demonstra gratidão, ele não apenas reforça sua conexão com a parceira, mas também cria um ambiente de amor e apreciação mútua. Essa prática ajuda a construir um relacionamento mais saudável e feliz, onde ambos se sentem valorizados e amados. Ao refletirmos sobre essas 7 coisas que as mulheres amam e que apenas 1% dos homens fazem, percebemos que muitos desses comportamentos estão profundamente enraizados nos ensinamentos estoicos. A filosofia de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio continua a nos guiar em um mundo cheio de incertezas, oferecendo ferramentas práticas para enfrentarmos os desafios da vida
e construirmos relacionamentos significativos. Ao adotar esses princípios, não apenas nos tornamos melhores parceiros, mas também indivíduos mais equilibrados e resilientes. Em última análise, o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não vem de fatores externos, mas de como escolhemos responder a eles com virtude e sabedoria. A filosofia estoica, que remonta a pensadores como Sêneca, nos oferece uma rica compreensão sobre a importância da virtude e da sabedoria em nossas vidas diárias. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo, a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, cultivar a virtude se torna um farol que nos guia através das tempestades emocionais e dos conflitos que encontramos no cotidiano. Quando falamos sobre a virtude, estamos nos referindo a qualidades como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Estas não são apenas palavras de ordem, mas princípios que, se seguidos, nos capacitam a enfrentar as adversidades. Por exemplo, imagine-se em uma situação estressante no trabalho, cercado por prazos apertados e pressões constantes. Aqui, a sabedoria se manifesta na capacidade de discernir o que realmente importa, ajudando a filtrar as distrações e a focar nas tarefas essenciais. A coragem, por sua vez, nos impulsiona a agir, mesmo quando o medo ou a ansiedade tentam nos paralisar. Em uma situação de conflito pessoal, como uma desavença com um amigo ou um familiar, a prática da justiça se torna vital. Em vez de reagir impulsivamente, refletir sobre o que é justo e correto pode levar a um diálogo construtivo e a uma resolução pacífica. A temperança, outra virtude estoica, nos ensina a manter o equilíbrio emocional, evitando exageros nas reações e permitindo que a razão prevaleça sobre a emoção. Esses exemplos práticos mostram que a filosofia estoica não é apenas uma teoria abstrata, mas uma prática que pode ser incorporada nas pequenas e grandes situações do dia a dia. Ao cultivar a virtude e a sabedoria, desenvolvemos uma resiliência que nos permite não apenas sobreviver, mas prosperar em face das adversidades. É como se estivéssemos construindo um músculo interno que nos fortalece a cada desafio superado. Os filósofos estoicos valorizavam a virtude como um caminho para a felicidade e a paz interior. Sêneca, em suas cartas, frequentemente enfatizava que a verdadeira riqueza não está na posse de bens materiais, mas na riqueza do caráter e na sabedoria adquirida ao longo da vida. Essa perspectiva é especialmente relevante hoje, quando muitas vezes somos bombardeados por mensagens que nos dizem que a felicidade está em coisas externas, como status social ou bens materiais. No entanto, os estoicos nos convidam a olhar para dentro e a cultivar a virtude como a fonte primária de satisfação e contentamento. Refletir sobre esses conceitos nos leva a uma compreensão mais profunda de como a vida pode ser abordada. A prática da virtude e da sabedoria não é uma solução mágica que elimina todos os problemas, mas é uma forma de enfrentar a vida com uma mentalidade robusta e equilibrada. Quando nos deparamos com frustrações, em vez de nos deixarmos levar pela raiva ou pela desesperança, podemos nos lembrar das palavras de Sêneca, que nos ensinam a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Cada desafio é uma chance de praticar a virtude, de exercitar a paciência, a compreensão e a empatia. O estoico entende que a vida é cheia de altos e baixos e que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa atitude em relação a esses eventos. Ao abraçar essa ideia, nos tornamos menos reativos e mais proativos. A virtude se transforma em uma âncora em meio à tempestade, nos permitindo navegar por águas turbulentas com mais clareza e propósito. Além disso, cultivar essas virtudes pode ter um efeito cascata nas nossas relações. Quando adotamos uma postura mais virtuosa, inspiramos aqueles ao nosso redor a fazer o mesmo. A justiça e a empatia podem transformar dinâmicas interpessoais e criar um ambiente onde a comunicação e a compreensão são priorizadas. Isso não apenas melhora nossas relações,
mas também nos ajuda a construir uma comunidade mais solidária e resiliente. A reflexão estoica nos leva a considerar que a vida não é apenas sobre o que nos acontece, mas sobre como reagimos a isso. A virtude e a sabedoria nos oferecem as ferramentas necessárias para moldar nossas experiências e, por consequência, nossa felicidade. Essa abordagem prática e reflexiva nos ensina que, ao desenvolvermos um caráter virtuoso, não apenas enfrentamos melhor as dificuldades, mas também nos tornamos agentes de mudança em nossas vidas e na vida dos outros. Portanto, ao explorarmos o que as mulheres realmente valorizam em um parceiro, podemos ver que a virtude e a sabedoria são qualidades que se destacam. Essas características não apenas nos tornam melhores no cotidiano, mas também nos ajudam a construir relacionamentos mais significativos e profundos. Ao incorporar a filosofia estoica em nossa vida, não apenas nos tornamos mais resilientes, mas também nos tornamos pessoas mais atraentes e admiradas, capazes de inspirar e elevar aqueles que nos cercam. Em suma, ao refletirmos sobre a importância da virtude e da sabedoria, percebemos que essas práticas estoicas podem realmente transformar nossas vidas. Elas nos oferecem um caminho claro em meio à confusão e ao estresse, permitindo que enfrentemos desafios com coragem e dignidade. Através da prática constante dessas virtudes, não apenas nos aproximamos de uma vida mais plena, mas também nos tornamos exemplos de integridade e força para aqueles que nos rodeiam. E é nessa jornada de crescimento pessoal que encontramos não apenas a verdadeira felicidade, mas também a capacidade de amar e ser amado de uma forma mais profunda e verdadeira. A prática do desapego emocional é um conceito central na filosofia estoica e é algo que pode ter um impacto profundo nas relações e na maneira como enfrentamos as dificuldades da vida. Ao nos desapegarmos das nossas expectativas e do que consideramos indispensável, conseguimos encontrar uma paz interior que muitos buscam, mas poucos alcançam. Essa habilidade de desapego é especialmente valiosa nas relações amorosas, onde frequentemente nos deixamos levar por emoções intensas, criando apego a resultados ou comportamentos que estão além do nosso controle. Imagine uma situação em que você se dedica intensamente a um relacionamento, colocando suas esperanças e sonhos nessa conexão. A expectativa de que essa relação traga felicidade e realização é natural, mas pode se tornar uma fonte de sofrimento quando as coisas não saem como planejado. O desapego emocional nos ensina que a verdadeira felicidade não deve depender de outra pessoa, mas sim de como lidamos com nossas emoções e reações. Ao praticar o desapego, você evita a armadilha de acreditar que a sua felicidade está nas mãos de alguém. Isso não significa que você deve se tornar indiferente ou frio, mas sim que deve aprender a valorizar o que tem e a aceitar o que não pode controlar. Um exemplo prático disso pode ser encontrado na maneira como lidamos com a perda de um relacionamento. Quando alguém termina um namoro ou um casamento, é normal sentir dor e tristeza. No entanto, ao praticar o desapego emocional, podemos ver a situação de uma nova perspectiva. Em vez de focar na dor da separação, podemos refletir sobre o que aprendemos com essa experiência e como podemos crescer a partir dela. Isso nos permite manter a calma e a clareza em momentos de decepção, ao mesmo tempo em que nos preparamos para novas oportunidades. Os estoicos, como Marco Aurélio, eram mestres em manter o equilíbrio emocional frente às adversidades. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava da impermanência de todas as coisas e da importância de aceitar a realidade como ela é. Ele acreditava que a vida é uma série de eventos fora do nosso controle e que, em vez de nos apegarmos a esses eventos, devemos nos concentrar em como reagimos a eles. Essa abordagem nos ajuda a cultivar uma atitude de aceitação e resiliência, permitindo que nos recuperemos mais rapidamente das decepções. Quando olhamos para a prática do desapego emocional à luz da filosofia estoica, percebemos que ela não é apenas uma técnica para lidar com a dor, mas uma forma de viver de maneira mais autêntica e plena. Ao desapegarmos do que não podemos controlar,
como as ações dos outros ou os resultados de nossas expectativas, encontramos liberdade. Essa liberdade nos permite amar de forma mais profunda e genuína, sem a pressão de que isso deve resultar em um determinado resultado. Em vez de buscar a validação ou a felicidade em alguém, encontramos essas qualidades dentro de nós mesmos. Além disso, o desapego emocional também nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Quando nos apegamos demais, corremos o risco de sufocar a outra pessoa, criando uma dinâmica de dependência que pode ser prejudicial. Ao praticar o desapego, aprendemos a amar de forma mais leve, permitindo que o outro seja quem realmente é, sem tentar moldá-lo às nossas expectativas. Isso não só enriquece a relação, mas também promove um ambiente de confiança e respeito mútuo. Outro aspecto importante do desapego emocional é a capacidade de lidar com a rejeição. Todos nós enfrentamos a rejeição em algum momento de nossas vidas, seja em relacionamentos amorosos, profissionais ou sociais. A filosofia estoica nos ensina a ver a rejeição como uma parte natural da vida. Ao desapegarmos do resultado, conseguimos encarar a rejeição como uma oportunidade de aprendizado, em vez de uma ameaça à nossa autoestima. Essa mudança de perspectiva pode ter um efeito transformador, permitindo que enfrentemos as dificuldades com coragem e determinação. A prática do desapego emocional também é uma forma poderosa de autoconhecimento. Ao nos afastarmos de nossas emoções e reações automáticas, ganhamos clareza sobre o que realmente queremos e valorizamos em nossas vidas. Essa clareza nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, alinhadas com nossos valores e objetivos. Ao invés de agir impulsivamente, guiados por nossas emoções do momento, podemos refletir e agir com propósito. Em última análise, o desapego emocional é uma ferramenta valiosa que nos permite viver de maneira mais plena e autêntica. Ele nos ensina a amar sem amarras, a enfrentar as dificuldades com graça e a aceitar a impermanência da vida. Ao incorporar essa prática em nossas vidas, não apenas nos tornamos mais resilientes, mas também mais conectados com nós mesmos e com os outros. Cada experiência, mesmo as desafiadoras, se torna uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Assim, ao refletirmos sobre o desapego emocional à luz da filosofia estoica, podemos perceber como essa prática pode transformar nossas relações e nossa maneira de enfrentar a vida. É um convite a amar com liberdade, a viver com autenticidade e a encontrar paz em meio ao caos das emoções. Essa é uma lição que ressoa profundamente, especialmente em um mundo onde as expectativas e os apegos podem nos levar a um ciclo interminável de insatisfação. Ao abraçar o desapego, abrimos espaço para uma nova forma de amar e viver, mais equilibrada e consciente. Viver de acordo com a natureza é um dos princípios centrais da filosofia estoica, e ao explorá-lo, começamos a entender não apenas o que Sêneca e outros pensadores estoicos nos ensinaram, mas também como essas lições se aplicam ao nosso cotidiano. O conceito de viver de acordo com a natureza se refere essencialmente à ideia de alinhar nossas ações e pensamentos com a ordem natural do universo. Isso implica reconhecer nosso lugar no mundo e aceitar o que não podemos mudar, ao mesmo tempo em que nos esforçamos para agir com virtude e racionalidade. Para os estoicos, a natureza é uma fonte de sabedoria. Eles acreditavam que a razão é uma característica distintiva do ser humano e que essa razão deve ser utilizada para compreender o mundo e nosso papel nele. Sêneca, em suas cartas e ensaios, enfatizava que a verdadeira felicidade não reside na busca incessante por prazeres superficiais, mas na aceitação do que é, na compreensão de que tudo está interconectado e que nossos destinos, muitas vezes, estão além de nosso controle. Ao aceitarmos isso, encontramos uma liberdade que, muitas vezes, nos escapa em nossa busca por validação externa ou bens materiais. Ao viver de acordo com a natureza, somos encorajados a agir com integridade. Isso significa que nossas ações devem refletir nossos valores mais profundos e não serem moldadas pelas expectativas externas ou pelas pressões sociais. Por exemplo,
Em vez de buscar aprovação através de conquistas externas, um homem que adota uma perspectiva estoica se concentra em ser a melhor versão de si mesmo, em cultivar virtudes como a coragem, a justiça e a sabedoria. Essa abordagem não só traz respeito e admiração, mas também ressoa com as mulheres, que muitas vezes valorizam a autenticidade e a integridade em seus relacionamentos. Refletindo sobre isso, podemos ver como a ideia de viver em harmonia com a natureza nos oferece uma maneira de encontrar paz interior. Os estoicos argumentavam que a paz não vem da ausência de problemas, mas sim de como reagimos a eles. A aceitação do que é natural, do que está fora do nosso controle, nos permite liberar o peso da frustração e da ansiedade. Como Sêneca disse, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa citação encapsula o espírito estoico e nos lembra que, ao tomarmos responsabilidade por nossas reações, encontramos uma forma de liberdade emocional. Um exemplo prático dessa filosofia pode ser visto na maneira como lidamos com desafios e adversidades. Em vez de nos sentirmos derrotados ou impotentes diante das dificuldades, os estoicos nos incentivam a vê-las como oportunidades de crescimento e aprendizado. Aceitar que a vida é cheia de altos e baixos nos permite enfrentar esses desafios com uma mentalidade mais racional e equilibrada. Quando um homem adota essa perspectiva, ele não apenas se fortalece, mas também se torna um pilar de apoio para aqueles ao seu redor, incluindo suas parceiras, que muitas vezes buscam segurança e estabilidade em relacionamentos. Além disso, viver de acordo com a natureza também envolve a prática da empatia e do respeito em nossas interações. Isso significa reconhecer que todos ao nosso redor estão lutando suas próprias batalhas e que cada um tem um caminho único. A conexão com os outros, baseada na compreensão e na aceitação, fortalece relacionamentos e traz um senso de comunidade. A filosofia estoica nos ensina que todos somos parte de um todo maior e que nossas ações têm um impacto não apenas em nossas vidas, mas também na vida dos outros. Ao adotarmos essa postura, cultivamos a capacidade de ver além de nós mesmos e de nos preocuparmos com o bem-estar dos outros. É nesse espaço de empatia e compaixão que se desenvolvem os relacionamentos mais significativos. As mulheres, em particular, geralmente respondem positivamente a homens que demonstram essa capacidade de se conectar de maneira genuína e respeitosa, pois isso cria um ambiente seguro e acolhedor. A harmonia com a natureza também nos leva a refletir sobre a importância da gratidão. Muitos estoicos, incluindo Sêneca, enfatizavam que a gratidão é uma prática poderosa que nos ajuda a manter a perspectiva correta sobre nossas vidas. Quando focamos no que temos, em vez do que nos falta, cultivamos um estado mental que favorece a felicidade e a satisfação. Isso não apenas melhora nosso bem-estar pessoal, mas também influencia positivamente nossos relacionamentos, pois nos tornamos pessoas mais agradáveis e disponíveis para aqueles que amamos. Ademais, a busca pela sabedoria e pelo autoconhecimento é um aspecto crucial de viver de acordo com a natureza. A introspecção é uma prática estoica que nos convida a examinar nossas motivações, nossos medos e desejos. Ao fazermos isso, ganhamos clareza sobre quem realmente somos e o que valorizamos. Esse autoconhecimento nos permite agir de maneira mais autêntica e alinhada com nossos princípios, o que, por sua vez, atrai pessoas que se conectam com nossa essência genuína. Em suma, viver de acordo com a natureza, como preconizado pelos estoicos, é um convite para abraçar a vida com uma mente clara e um coração aberto. Isso nos encoraja a agir com integridade, cultivar relacionamentos significativos e encontrar paz interior através da aceitação e da gratidão. Ao aplicarmos esses ensinamentos, não apenas nos tornamos melhores homens, mas também criamos um ambiente onde as mulheres se sentem valorizadas e amadas. Essa conexão profunda e autêntica é o que realmente ressoa, e é assim que podemos nos destacar em um mundo que muitas vezes parece superficial e desconectado.
Portanto, ao adotarmos esses princípios estoicos, não apenas transformamos nossas vidas, mas também impactamos positivamente aqueles que nos cercam, criando laços mais profundos e duradouros. Em um mundo repleto de incertezas, encontrar esse equilíbrio e harmonia é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos outros. Ao longo deste vídeo, exploramos 7 coisas que as mulheres realmente amam, mas que apenas 1% dos homens costumam praticar. Esses ensinamentos não são apenas interessantes, mas também fundamentados na filosofia estoica, que nos convida a refletir sobre como podemos viver de forma mais plena e significativa. Sêneca nos lembra que a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com a razão e a virtude, e isso se aplica em nossos relacionamentos. Primeiramente, falamos sobre a importância da comunicação genuína. Muitas vezes, um simples gesto de escuta ativa pode criar uma conexão profunda. A empatia, que é essencial, também está entre as qualidades que as mulheres valorizam. Demonstrar compreensão e apoio nas dificuldades é um ato de amor que transforma relacionamentos. Avançamos para a valorização do tempo juntos, um aspecto frequentemente negligenciado. O estoicismo nos ensina que o tempo é nosso recurso mais precioso, e ao dedicar momentos significativos às pessoas que amamos, estamos realmente investindo em nossas vidas. Além disso, a honestidade é uma virtude estoica que deve ser cultivada. Ser transparente nas relações gera um ambiente de confiança e respeito. Outras qualidades, como o cuidado e a gentileza, mostram que pequenas atitudes podem ter um grande impacto. O amor próprio e a busca pelo autoconhecimento também são essenciais, pois quando nos conhecemos bem, conseguimos estabelecer relações mais saudáveis. Agora que exploramos esses pontos, é hora de refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos estoicos em nossas vidas. Pense em como você pode ser mais presente, mais honesto e mais empático em seus relacionamentos. Convido você a compartilhar suas experiências nos comentários e a se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Vamos juntos trilhar esse caminho de autoconhecimento e melhora contínua. Lembre-se das palavras de Sêneca: a vida é longa, se você souber usá-la. Que possamos fazer bom uso do nosso tempo e cultivar relacionamentos significativos.